Olá, estudantes, tudo bem? Hoje eu vim aqui para nós trabalharmos a nossa aula 3 de literatura. Todo mundo aí lembra o meu nome? Meu nome é professora Dayana e hoje, então, nós vamos descobrir uma nova história juntos. Vamos lá? Então, aula 3 de literatura. Vou te contar, a história vai começar. Gente, vou perguntar uma coisa. Vocês já fizeram alguma viagem no tempo? Não? Pois agora é o momento, então se prepara. Então agora pensa lá comigo que a gente vai ter que fazer uma viagem. Então você se segura aí porque essa viagem às vezes é um pouco turbulenta, tá bom? Nós vamos fazer o quê? Essa viagem vai servir para nós relembrarmos, para nós pegarmos lá da nossa memória e lembrarmos o que nós fizemos nas aulas passadas, combinado? Vamos lá então? Se segura aí comigo, vamos fazer essa viagem no tempo? Vamos lá então, pessoal? Vamos relembrar? Quem lembra da aula 1? Isso mesmo, a aula foi comigo, né, gente? Então, na aula 1, nós então vimos uma história. Quem lembra qual foi a história? Vocês lembram? Eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês. Foi a nossa moça tecelã. Lembram dela? Até trouxe ela aqui para vocês relembrarem um pouquinho. Então, nessa aula nós falamos como é importante as histórias, né? E que uma história, ela só é viva, ela só existe quando a gente a lê ou quando a gente ouve, né? Então é muito importante. E que a nossa história também faz parte de todas essas histórias que compõem a nossa bagagem literária. Legal, né? Agora quero ver. Quem sabe me dizer como foi essa viagem? Vocês lembram o que vocês sentiram naquela história? Não lembram? Ah, tenho certeza que vocês sentiram muita coisa lá, porque quando a gente está viajando dentro da história, a gente começa a sentir as coisas que os personagens vão vivendo, né? Isso é muito legal. Então, agora eu quero relembrar com vocês a aula 2. Quem lembra da professora Karen? Ela trouxe uma mala, lembram? E ela mostrou que nós estamos ali, ó, recheando a nossa mala, a nossa bagagem literária, né? Então agora nós temos muitas histórias para contar. Nós já ouvimos várias histórias. Quero perguntar então, como está a sua bagagem de leituras? Será que está vazia igual está mostrando ali na tela? Tenho certeza que não está vazia, não. Por quê? Porque nós já ouvimos várias histórias, certo? Então, ó, já mostrei a primeira. Quem lembra a primeira aula? A moça tecelã. Ótimo! E quem lembra as histórias que a professora Karen contou? Tenho certeza que vocês lembram. Vamos lá? Deixa eu ver. Ouvi aí! Isso mesmo! O que você faz com uma ideia? Lembram dessa história? E depois ela trouxe mais uma história. Ela trouxe qual mesmo? Isso mesmo! Uma ideia toda azul. O que eu queria fazer uma conexão com vocês é o seguinte. Esses dois livros aqui, A Moça Tecelã e Uma Ideia Toda Azul, faz parte de um repertório de uma mesma autora, que é a nossa querida Marina Colasanti. Ah, e a professora Karen trouxe a história que trabalhava a mesma temática, que era a ideia. Então, o que você faz com uma ideia e Uma Ideia Toda Azul refletia com vocês um pouquinho sobre isso. E eu vou fazer mais uma conexão com vocês hoje, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ela, tá bom? Então, agora, quero perguntar. Vocês querem aumentar a bagagem literária de vocês? Ah, tenho certeza que sim. Então, vocês estão preparados para mais essa viagem? Estão? Vamos lá então? Vamos comigo? Agora a nossa viagem no tempo já terminou e nós vamos agora voltar para o presente, para ouvirmos a história que nós vamos conhecer hoje. Legal? Então, agora eu quero tentar mostrar um personagem para vocês. Quem conhece essa boneca aqui? Todo mundo conhece? Ah, ela é muito conhecida. Como é o nome dela? Emília, ótimo! Vocês lembram dela? Ela faz parte do repertório do nosso autor Monteiro Lobato. E ela tem um pozinho mágico. Alguém lembra aí o nome do pozinho? Pó de pirlim-pim-pim, exatamente. Vocês lembram para que serve?
Vocês não lembram? Então eu vou relembrar para vocês. Ele serve para nos teletransportar para outros mundos, mundos mágicos. E lembram que na primeira aula eu falei que nós íamos sempre viajar, só que viajar pelo mundo das histórias, isso mesmo. Então, para nós entrarmos no mundo das histórias, vamos então jogar um pó de pirlim-pim-pim? Obrigada, Emília! Fica aqui nos acompanhando nessa viagem. Então vamos lá, pessoal. Eu vou jogar um pó de pirlim-pim-pim e eu quero que vocês entrem nessa viagem comigo. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Gente, estamos já no mundo das histórias, mas eu estou achando um pouco estranho. Uma porta? Só que essa porta tá fechada, né? E agora? O que a gente faz com uma porta fechada? Vocês estão ouvindo? Falei que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Nós estamos sendo desafiados pelo mundo das histórias. Para entrar no mundo das histórias hoje, nós teremos que resolver alguns desafios. Vamos lá comigo? Então, todo mundo bate na porta. Para a gente conseguir abrir essa porta aí, a gente tem que abrir, tem que bater, certo? Então, para descobrir o desafio, todos vamos bater nas portas, certo? Tá, se você não quer chegar lá na porta, mas bate aí junto comigo, tá bom? 1, 2, 3 e... Olha lá, gente, o desafio primeiro, vamos ver? Ué, gente, o que é uma narrativa? Vocês já ouviram falar nessa palavrinha? Já, lá na escola, né? A professora ou o professor já deve ter comentado com vocês. Mas nós vamos aqui relembrar, ou para quem não conhece, nós vamos aprender juntos, combinado? Narrativa. Quem já ouviu falar em narrador? Já ouviu falar? Ah, eu ouvi... O narrador de um futebol, isso mesmo, de uma partida de futebol. Ele está narrando. E ele está narrando o quê? Ele está narrando o que ele está vendo. Exatamente, ele está nos contando o que está acontecendo na frente dele. Agora, será que esse narrador é o mesmo narrador das histórias? Não é, né? O narrador das histórias, ele nos mostra os fatos, ele nos mostra os acontecimentos que vão decorrer naquela história. Então, é algo diferente, né? Também existe um narrador que é o repórter, quando ele está narrando uma notícia, contando o que aconteceu. E o repórter também é diferente desse narrador das nossas histórias, dessas nossas narrativas literárias. Por quê? Porque o narrador, lá como repórter ou o narrador de futebol, eles estão narrando coisas reais, fatos que realmente aconteceram. E nas histórias nós estamos narrando coisas que aconteceram, só que lá no mundo das histórias, né? Então é ficção. Então é bom a gente prestar atenção nisso. Então narrar é contar uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos. Legal? É isso que acontece nas nossas histórias. Vamos ver se a gente conseguiu, então, desafiar esse desafio. Na verdade, nós conseguimos superá-lo? Vamos ver? Será que vai abrir a porta? Conseguimos, gente, abrimos a porta. Agora, então, eu vou relembrar uma coisinha com vocês. Quero ver. Vocês lembram qual era o objeto mágico que nós tínhamos lá na nossa primeira história? Na história da nossa querida moça Tecelã? Vocês lembram? Lembram como era o nome? Vocês querem relembrar junto comigo? Olhem lá para a tela. Vocês lembram desse objeto? O nome dele era... Tear, muito bem. É uma máquina que produz tecidos, né? Ele faz uma trama de tecidos. Então, por que será que eu estou relembrando a questão do tear com vocês? Tem um objetivo, sabem por quê? Porque a história de hoje não vai trabalhar um tear, mas vai trabalhar uma máquina também que tem a ver com essa questão da trama, do tecido. Qual será que vai ser a história de hoje, então? Vou fazer uma pergunta. Que objeto é este? Gente, é outro objeto que também trabalha os tecidos. Vocês conhecem? Não? Conhecem? Qual objeto que é? Uma roca, exatamente! A roca é um instrumento que foi utilizado há muito tempo atrás para que as pessoas conseguissem desvencilhar, por exemplo, uma lã que ainda estava no natural, por exemplo, uma lã de ovelha, e a partir dessa lã conseguir fazer o fio. Então, eu trouxe para vocês hoje aqui uma roca, certo?
Olhem só. Essa roca que eu trouxe, ela não é tão antiga assim quanto a utilizada há muitos milhares de anos atrás, mas ela é super interessante também, porque ela tem a roda, que é uma parte super importante da roca. Ela já é um pouco mais moderna, porque antigamente era mais manual. Aqui já tem o pedal para fazer essa roda funcionar. E aqui fica o cabeçal, onde coloca toda a parte ali, quando os fios vão sendo ali descolocados, né, tirados, né? Acho que destirados não existe, né? Mas quando a gente faz, por exemplo, uma forma de transformar o algodão ou, por exemplo, a lã num fio. Então, a roca, ela serve para afiar o fio. Legal? Então, agora que a gente conheceu esse objeto, que é milenar, que ele é utilizado há muito tempo, por muito tempo, e junto com o tear, nós vamos então nos perguntar: qual história possui uma roca em sua trama? Quem sabe me dizer? A roca, ela era utilizada antes do tear, como eu falei, para transformar aquela parte natural de um animal, por exemplo, a lã da ovelha, em um fio, certo? E depois que era utilizado para fazer o tear, que é um tecido. Mas, e a roca, então? É utilizada em alguma história? Vocês lembram? Já ouvi alguém aí falando para mim. Que história é essa que vocês estão vendo na tela? Tem uma moça dormindo ali? Que história que tem uma moça dormindo, uma protagonista dormindo? A Bela Adormecida, isso mesmo! Então, pessoal, agora eu quero perguntar para vocês, vocês acham que eu vou contar a Bela Adormecida? Não vou contar a Bela Adormecida, não. Vocês já devem conhecer essa história, eu sei. Mas hoje eu vou contar uma outra história que também ela faz parte desse mundo das histórias e trabalha também, tem esse instrumento, né, que é a roca, fazendo parte dela. O nome da nossa história é Rumpelstiltskin. Nome complicado esse, né? Ah, não é palavrão não, tá? Na verdade, vocês vão descobrir já já o que será que quer dizer essa palavra, Rumpelstiltskin. Vamos descobrir juntos? Então agora nós vamos para o nosso momento mágico, que é o momento da história. Lembram do nosso combinado? Quando eu falo assim, vou te contar, o que vocês têm que me responder aí? A história vai começar. Então vamos lá, vou te contar. A história vai começar. A história vai me deixar. A história vai começar. 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 Tan, 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 tan. E a história vai começar. Era uma vez um moleiro. Ele era muito pobre, mas tinha uma filha linda. Certo dia, o moleiro foi para uma conversa com o rei. E nesta conversa com o rei, o moleiro quis ostentar certa importância e disse ao rei: tenho uma filha que é capaz de fiar ouro em palha. O rei ficou muito interessado, pois era um dom que valia muito. Então o rei disse ao moleiro: se ela é tão hábil como você diz, traga para o palácio amanhã, que a colocarei à prova. No dia seguinte, o moleiro levou sua filha até o palácio e deixou-a lá. Nesse mesmo instante, o rei levou a menina para um quarto onde tinha muita palha e ordenou o seguinte: se você não conseguir transformar toda esta palha aqui em ouro, morrerá. Falando isso, ele mostrou a roca para a menina, depois saiu, trancou a porta e a deixou no quarto, sozinha. Ela estava desesperada. Como conseguiria transformar palha em ouro? Não tinha ideia e então começou a chorar. De repente, a porta se abriu e por ela entrou
um homenzinho minúsculo que foi logo perguntando: "Ué, moça, por que você está chorando?" A moça então explicou que o rei tinha ordenado que ela transformasse toda aquela palha em ouro e ela não tinha ideia do como fazer aquilo. O homenzinho então perguntou: o que você me daria para eu transformar toda essa palha em ouro?" Ela então estava usando um belo colar. Naquele momento, ela tirou o colar e deu ao homenzinho, que logo o guardou. Então, o homenzinho sentou-se na roca e começou a fazer com que a nossa palha se transformasse em ouro. Fez aquilo durante a noite toda. Então, no amanhecer do dia, quando o rei voltou ao quarto e abriu a porta do quarto, adivinha o que ele viu? Ele viu toda aquela palha transformada em ouro. Ficou radiante, pasmo, mas a sua cobiça era muito grande. Então, ele levou a moça para outro quarto. Um quarto ainda maior e mais cheio de palha. E falou o seguinte: se você tem amor à vida, trate de transformar toda essa palha em ouro até o romper da aurora. Senão, acabou saindo, deixando mais uma vez a moça ali sozinha e perdida. A moça novamente começou a chorar, mas ela ouviu a porta se abrindo e entrou novamente aquele homenzinho que logo perguntou: o que você me daria se eu transformasse novamente essa palha em ouro para você? Ela então falou: "Dou-lhe o anel que tenho." E então entregou o anel para o homenzinho, que voltou a trabalhar na roca, transformando toda a palha daquele quarto em ouro. Ao romper da aurora, o rei voltou até o quarto e novamente não se conteve de tanta alegria. Toda aquela palha havia sido transformada em ouro. Infelizmente, a ganância dele era muito grande e então ele decidiu levá-la para outro quarto do palácio, o maior quarto do palácio, e este quarto estava ainda mais cheio de palha. E então ele falou para a moça: se você conseguir transformar toda essa palha em ouro esta noite, a farei minha mulher. A moça então se viu sozinha mais uma vez no quarto e novamente não sabia como fazer, né? Como transformar palha em ouro. Quem mesmo que viria ao seu encontro? Novamente veio o nosso homenzinho, que apareceu e perguntou: vejo que está precisando de ajuda novamente. O que você me daria hoje para eu transformar toda essa palha em ouro? Dessa vez, a moça não tinha nada para dar. Então o homenzinho fez uma proposta: "Prometa-me que dará o seu primeiro filho quando se tornar rainha." A moça ficou assustada, mas não sabia o que iria acontecer. Então, por estar desesperada, aceitou a proposta. O homenzinho, então, tratou de trabalhar na roca e de transformar toda aquela palha em ouro. O rei, então, ao retornar para o quarto, ficou imensamente feliz ao ver que o seu desejo havia sido realizado. E, então, por ter tanto ouro, fez o prometido. Começou os preparativos do casamento. A moça, então, que era apenas filha do moleiro, se transformou em rainha. Passado um ano, a moça, ela engravidou e teve uma linda criança. Ela nem lembrava mais do homenzinho. Então, um dia, o homenzinho retornou. Ela levou um susto. "Pode me dar o que você prometeu?"
A rainha ficou desesperada, não queria entregar seu filho. Então, ela ofereceu todas as riquezas que ela tinha no castelo. O que então aconteceu? Ele viu o desespero da rainha, ela chorava muito. Ele falou que nem todos os tesouros do mundo ele queria, ele preferia a criança. Mas, como viu o desespero da rainha, teve um voto de piedade e disse para ela: vou lhe dar 3 dias. Se você souber, se você adivinhar o meu nome, eu não levarei a criança. A rainha, então, tomou uma atitude. À noite, ela ficou pensando, muito pensativa, para tentar descobrir quais eram os nomes possíveis que existiam no mundo. No dia seguinte, ela mandou um mensageiro até o reino para que ele descobrisse os nomes de todos que estavam por lá. Poderia ser algum deles. Quando o homenzinho chegou, ela falou todos os nomes que havia ouvido do mensageiro. E infelizmente só ouviu do homenzinho: este não é meu nome. No outro dia, ela mandou o mensageiro para mais longe, para outros arredores do reino. E mais uma vez, quando o homenzinho chegou, falou nomes muito raros. Mas o homenzinho disse o quê? Este não é meu nome. E então, no terceiro dia, o mensageiro falou para nossa rainha que não tinha ouvido nome mais nenhum, mas que ele tinha escutado lá no meio da floresta um barulho e isso chamou a atenção dele. Quando ele chegou mais perto, no pé da montanha, uma cabaninha lá estava dançando ao redor de uma fogueira, um homenzinho bem pequenininho, e ele cantava mais ou menos assim: hoje vai haver festança, pois terei comigo a criança, e a rainha nunca irá adivinhar e de Rumpelstiltskin me chamar. A rainha ficou muito alegre, eles tinham descoberto. Então, ela só esperou o homenzinho voltar. Naquele era o terceiro dia. E ela então falou: por acaso seu nome é Rumpelstiltskin? O homenzinho ficou assustado e ao mesmo tempo enfurecido. Gritou, esbravejou, mas nada adiantava. Então ele saiu correndo e nunca mais voltou. Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. E daí, pessoal, vocês gostaram da história? Gostaram? Conheciam já essa história? Ah, eu estou ouvindo que alguns estão dizendo que sim e outros estão dizendo que não. Legal. Então, essa história, vocês conhecem o autor delas? São esses 2 irmãos aí, mas na verdade a gente não chama eles de autor não, tá? A gente chama eles de compiladores. Isso mesmo, esses são os irmãos Grimm, que vocês já devem ter ouvido falar. Eles são muito famosos. Mas por que eles não são autores, eles são compiladores? Porque lá na Alemanha, eles na verdade ouviam as histórias e eles registravam. Então eles não criaram essas histórias, eles apenas registraram elas. Então, eles são importantes? Sim, muito, mas eles não podem ser considerados assim autores, né? Eles são compiladores, eles ouviam e registravam. Certo? Eles, então, são autores que têm muitos contos de fadas escritos. Legal, né? Agora, eu tenho uma coisa bem legal para contar para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Vocês sabem quais são os significados dessas palavras? Protagonista e antagonista? Conhecem? Alguns não conhecem? Então, vamos lá? Gente, protagonista, quem é? É o personagem principal da história. Eles também são conhecidos como... Ah, não vou contar, vou deixar vocês aí pensando. E se o personagem principal da história é o protagonista, e o que será que é o antagonista? Ah, não é palavrão também não, gente. É o personagem que se opõe ao protagonista. Ou seja, ele é o adversário, é aquele que tenta impedir aquilo que o protagonista quer chegar, quer fazer. Ou seja, o nosso protagonista também é conhecido como herói ou as heroínas das nossas histórias, certo? Eles têm um objetivo sempre muito nobre, alcançar alguma coisa, ter o amor eterno de alguém, né? E o antagonista também é conhecido como vilão ou vilã, certo? Muito bem. Agora, qual é o objetivo do protagonista, desculpe? O protagonista, ele tem o objetivo sempre de conquistar algo, como eu falei, às vezes algo muito nobre, como o amor de alguém.
E o antagonista vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer com que ele não consiga. Então, agora nós vamos ver as nossas atividades. Vamos lá, então? Então, pessoal, já que nós já discutimos sobre o que seria o protagonista e o antagonista da história, olha lá o que nos espera, uma porta fechada. Lembra dos nossos desafios? Pois é, então agora nós vamos ter que abrir essa porta. Todos vão me ajudar aí? Eu vou ter que bater aqui e vocês vão bater... Isso mesmo! Vocês batem daí? Qual é o... Olha lá o desafio de hoje! Quem são as protagonistas dessas histórias? Lembram da nossa história lá, da primeira aula e a história de hoje? Vamos lá. Vocês lembram? A protagonista da nossa história da primeira aula é quem? A nossa moça tecelã. Muito bem. E agora, quem é a protagonista? Quem é a personagem principal da história de hoje? Ela também não tinha o nome, né? Exatamente, mas como que ela era identificada? A filha do moleiro, exatamente, muito bem, pessoal. E agora, quem são os antagonistas dessas histórias? Lá da nossa primeira história, vocês lembram? Lembram quem era mesmo? Isso mesmo, o marido da moça tecelã que não deixava ela em paz, pedia muitas coisas para ela, né, naquele tear mágico. Muito bem. E o de hoje? A nossa história de hoje não tinha apenas um antagonista, mas um era o principal. Quem era o principal? Esse mesmo, tem um nome muito comprido, né? Rumpelstiltskin. Muito bem, gente. Agora, vamos pensar juntos. Comparando esses protagonistas, vocês encontram algumas semelhanças nelas? Já ouvi a primeira coisa, é verdade, né, gente? O tear é utilizado pela moça tecelã e a roca é utilizada aqui na nossa história do Rumpelstiltskin. Então, são dois instrumentos que trabalham essa questão do tear, do fiar, né? Essa questão do tecido como um todo. É verdade. Mais alguma semelhança? Exatamente, são mulheres, né? As duas protagonistas que nós temos são mulheres. Muito bem. E elas são desafiadas por quem? Por homens, né? A figura masculina sempre desafiando a mulher ali como a heroína e o vilão sendo o antagonista. Muito bem. Agora, vocês percebem alguma diferença? Conseguem perceber? E é verdade, né? A relação entre elas, entre o antagonista e a moça tecelã, é uma relação de marido e mulher. E aqui entre o Rumpelstiltskin e a filha do moleiro, é uma relação mais ali de um mediador, né? Ele vem para ajudar, mas sempre pedindo alguma coisa em troca. É verdade. O que mais? Exatamente, olha lá, ó, lá na moça tecelã, quem é mágico é o tear. E aqui quem é mágico é o Rumpelstiltskin. Muito bem observado, pessoal. E agora, vocês veem alguma semelhança nos antagonistas? Vem? Exatamente, primeira coisa, né? Figura masculina, exatamente. Agora, vocês encontram diferenças? Olha lá, ó. Nossa! Os dois, eles então têm propostas diferentes, né? Eles querem sempre ganhar alguma coisa em troca, isso é semelhante. Mas o Rumpelstiltskin no final faz uma proposta de ter a criança, né? O filho dela. E lá, o que acontece? O marido acaba esquecendo do filho na história, né? Ele acaba se perdendo ali na ganância. Exatamente. Mais alguma diferença? Na história lá da nossa moça tecelã, o marido não é o mediador, não é aquele que ajuda. E o Rumpelstiltskin aqui é o mediador, que vem ajudar, certo? Mas sempre pedindo algo em troca. Gente, conseguimos! Abrimos a porta! Muito bem! Conseguimos o desafio. Agora temos que voltar, né? Pensar qual será a história da próxima aula? Vou deixar vocês pensando, certo? Então, até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau!